Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou relatar uma situação que aconteceu comigo e sim, é a situação do título do vídeo. Eu quebrei um drone de mais de R$ 6.000 na minha primeira filmagem. Foi uma situação muito triste, mas eu antecipo que no final dessa história teve uma solução, então acompanha até o fim, porque se você é uma pessoa que está perdida, está à deriva, e está sofrendo da mesma situação de quebra de drone, de repente esse vídeo pode te orientar de alguma forma. Então assiste até o fim para ver se vai ser válido para você ou não. Então vamos lá. Quero começar dizendo o motivo de eu querer um drone. Eu sou corretor de imóveis, imagens aéreas para mim é muito interessante, né, para filmar o imóvel, a cidade. E também tem um outro fator, que eu sou uma pessoa muito voltada ao esporte. Eu gosto de fazer meus treinos, gosto muito de correr e eu gosto também de gravar esses meus treinos. Então, eu ter um drone e fazer vídeos, imagens aéreas seria muito interessante, tanto para a área profissional quanto para o meu hobby. Seria muito legal correr, ter um vídeo de eu correndo assim, imagem aérea, entendeu? Então, tudo isso foi um pacote para eu querer muito um drone. Tá. E por que eu estou contando isso? Aí entra as opções de drone que eu tinha para escolher. Hoje, na era Mini, a gente tem DJI Mini 4 Pro. É o mais top, certo? E eu estava pesquisando bastante, né? Levando em consideração o valor e também a tecnologia, o que oferecia e tudo mais. Dentro dessas minhas pesquisas, não compensava eu comprar um drone mais em conta, com uma tecnologia de repente mais antiga, porque eu ia ter uma qualidade de imagem não tão boa, não tão recente, e também não ia ter algumas funcionalidades que para mim seria muito importante. O que mais me motivou foi a questão de conseguir gravar o meu hobby, as minhas corridas. Pesquisei bastante, eu vi que o DJI Mini 4 Pro, ele tem a função de seguir a pessoa, que é o Track Action. Então ela segue a pessoa, segue o objeto. Então seria uma função muito boa para a finalidade que eu tinha. Eu estava voltando mais os meus olhos para o DJI Mini 4 Pro por conta disso. E depois, pesquisando mais a fundo, eu vi que ele tem o sensor 360, né, que é um sensor que evita as colisões, né? Ele pode parar, ele pode desviar do obstáculo. Então, assim, estava sendo muito atrativo para mim toda essa parte teórica do drone DJI Mini 4 Pro. Então, por isso que eu estava pendendo a pagar um valor maior e ter um drone de maior qualidade e tecnologia, certo? O que acontece? Vou falar um pouco sobre o sistema de anticolisão, né? DJI Mini 4 Pro, para você que tem, para você que está pesquisando sobre drone, você deve saber que ele tem esse sistema de detectar a proximidade das coisas em 360 graus. São sensores, né? Eu comecei a entender que se eu tivesse um drone, mesmo que eu pagasse caro, com toda essa tecnologia, eu não iria precisar me preocupar. No final de tudo, eu acabei comprando o DJI Mini 4 Pro. Achei que iria me atender de todas essas formas. Aí o que aconteceu? No primeiro dia que eu comprei, eu já fui fazer um voo teste, para ver se realmente a câmera era tudo aquilo que eu imaginava e tudo mais. Eu já tinha visto um monte de review, mas eu queria ver na prática, entendeu? Então, o primeiro dia eu voei com o drone e depois fiz mais 2 voos, totalizando 3 voos com o drone, tá? Nada de fazer filmagem ou coisa do tipo. É claro que eu gravei para ver a qualidade da imagem, mas nada em específico. Até que chegou o final de semana do dia 16, né? 16 de fevereiro de 2025. Nesse dia, eu e meus amigos, a gente tinha umas publicidades para fazer, então a gente se reuniu para gravar e já ia fazer imagem aérea e ficar um videozão muito bom. Aí antes, eu subi o drone 3 vezes, né? E fiquei com o drone do dia 11 até o dia 16, que foi o dia que aconteceu o acidente. Então são 5 dias que eu tive o drone, sim. Quebrei o drone em 5 dias, mas vai acompanhando aí. É uma história um pouco longa, mas vale a pena você pegar todos os detalhes. Ah, bom, fiquei com o drone 5 dias e nesses 5 dias, como eu tinha o controle, eu baixei o aplicativo já no primeiro dia de simulado e comecei a fazer simulado a todo momento. Eu fazia muito simulado. Eu acordava já querendo fazer simulado. Eu não queria voar com o drone.
Eu queria pegar mais a sensibilidade do controle, eu queria pegar a sensibilidade da câmera, entendeu? Então, esse estava sendo o meu foco. Eu estava muito bem, estava confiante com a pilotagem do drone. Aí nesse dia 16, que foi o dia da publicidade, subi o drone, deixei numa altura boa, acima de tudo que estava ao redor, né? Tinha coqueiros, tinha um poste. Eu vou deixar aqui um vídeo para você ter noção de como era o cenário. Tem esse cenário aqui do calçadão. A gente está na Praia Grande. Aí o que aconteceu? Eu vou deixar o vídeo completo da colisão. Pois bem, aconteceu esse triste acidente. Bateu, perdi o sinal. Eu tava assim numa altitude boa, acima dos postes que você viu aí. O ponto X foi que na pilotagem tentei acompanhar as meninas na gravação e eu tive que colocar um pouco de velocidade, certo? Essa velocidade fez com que o drone atravessasse a rua da Avenida Praia. E do outro lado tinha um poste. Ele colidiu nesse poste e bateu naquele prédio. Ó, só para vocês terem noção do que aconteceu naquele dia. Eu não sei se o poste estava numa altitude um pouco maior do que eu estava me planejando com aqueles outros dois postes. Tem esses postes aqui um pouco mais alto, mas não foi nenhum desses daqui que ocasionou o problema. Só sei que bateu, o drone não identificou, não estava no modo esporte. Modo esporte, para quem não sabe, se você ativar ele, você desabilita os sensores. E se você tiver com o anticolisão ativo, seja para parar ou para desviar, não vai acontecer isso no modo esporte. Eu estava no modo normal, pilotando no modo normal e infelizmente os sensores não identificaram o poste, não parou e nem desviou. Esse é o ponto. Eu paguei caro por algo para ter uma funcionalidade que eu não tive. E foi muito triste, porque, imagina, eu estava ali na minha primeira filmagem, eu estava confiante na pilotagem e também confiante no equipamento. Eu imaginei que ele iria identificar e nem ia se aproximar, ou então ia desviar. A configuração minha estava para desviar, não estava para parar, ok? Então, eu entendia que isso não ia acontecer. Mas foi o contrário que aconteceu. Ele colidiu, bateu no poste, depois bateu num prédio e caiu no chão. Perdi o drone. Aí tá, enquanto eu tava pilotando, eu tava focando na imagem e eu não estava olhando pro drone. Quando eu perdi o sinal do vídeo, eu fui olhar para tentar localizar e já não sabia onde estava. E eu saí correndo que nem um doido para tentar encontrar, porque tinha avenida ali passando o carro e tudo mais. E eu queria encontrar o drone para pegar, mesmo que estivesse quebrado, e recuperar o drone. Eu não sabia onde estava. Aí eu olhava o GPS, não dava para entender o GPS, coisa de doido. Aí a gente procurando o drone, atravessamos a Avenida da Praia, porque não estava ali naquela região do calçadão, e a gente foi procurar outro lado. O que acontece? Tem o prédio que o drone colidiu também. Aí do lado desse prédio tem um estacionamento. Nesse estacionamento tinha algumas pessoas. Aí eles viram que a gente estava procurando alguma coisa, meio afoito. Eles falaram, pô, meu, vocês estão procurando o quê? Aí eu disse, bati o drone e tô procurando o drone que caiu por aqui. Aí eles disseram, putz, era um drone, gente. Com a outra galera deles, né? Aí eles falaram, olha, acho que seu drone aí já era, porque voou pedaço para todo lado. E realmente, depois que eu recuperei, só tinha duas hélices inteiras. Depois eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem o estado que ficou o drone. Mas ainda não acabou a história até a recuperação. Eu não peguei o drone ainda. Então vamos lá. Eles disseram que tinha voado um monte de coisa perto deles, né? A gente sabia que estava por ali. Eles também comentaram de poder estar no prédio. O estacionamento era grande, eles não entenderam muito bem, estava bem no começo. Aí eu pedi para um amigo ficar lá no estacionamento enquanto eu ia lá no prédio para tentar ver se ele estava em alguma área do prédio. Falei com o porteiro foi muito gente boa comigo, ele não podendo abandonar ali a portaria, mas ele tirou um pouco desse tempo para ir lá ver se realmente estava o drone no prédio e ele encontrou o drone. Aí chamei meu amigo, eles vieram, aí depois vem o porteiro com a mão assim, até ele sentiu dó, porque tava todo esbagaçado o drone. Aí ele falou, putz, cara, acho que isso daqui já era, hein? E me entregou o drone. Nossa,
Quando eu peguei o drone, eu não quis falar nada, eu tava sem entender o que eu precisava fazer, então eu tava só agasalhando aquela situação. Fiquei bem triste mesmo, porque a gente empenhou um dinheiro para ter um pouco mais de qualidade de vídeo. Não é tão fácil conseguir dinheiro para fazer investimentos em equipamentos. E fiquei muito triste mesmo. Na hora que eu peguei o drone, eu falei que não tinha solução e já estava também tentando me consolar, aceitando que aquilo ali já era e que eu iria precisar comprar outro. Já estava formando essa ideia na minha cabeça de comprar outro drone. Tá, cheguei em casa, guardei o drone, nossa, não quis falar mais com ninguém, fiquei umas 3 horinhas aí só refletindo, né, tentando esfriar a cabeça, até que chegou a parte da tarde, eu peguei o drone, fui ver, aí eu fui ver o drone com mais calma, e ele tava todinho quebrado. Eu vou deixar aqui agora o vídeo que eu fiz nessa hora que eu fui ver. Ó, esse daqui é o drone que caiu hoje, infelizmente. Bateu num poste, depois bateu num prédio e caiu. Não lembro a altura, mas se espatifou no chão. Perdi o gimbal, perdi a câmera, né? Tá totalmente solto. Perdi esse braço que quebrou completamente. Tirando esse par de hélice, perdi uma hélice de cada motor. Foi quebrado. Perdi também esse sensor. Ele tá todo aberto. Não consigo fazer muitas análises, né? Deixa eu ver aqui a parte de baixo. Eu não tenho muito o que falar, mas o drone deu perca total, ó. Infelizmente, não vou conseguir mais usar esse drone. Eu tenho o vídeo da queda e eu acredito que foi uma falha no sensor, porque ele não identificou um poste. Tinha quebrado o gimbal, quebrou as borrachinhas de estabilização do gimbal, quebrou o próprio sensor de proximidade, né, de anticolisão do drone, da parte da frente. O pedacinho que é em vidro quebrou. Ele estava todo aberto, o braço que está escrito DJI Mini 4 Pro estava quebrado. Vocês vão ver aí, todinho quebrado, todo aberto. A única coisa que sobreviveu foi a bateria. Pelo incrível que pareça, ela não abriu, não teve dano. A única coisa foi um raladinho, mas bem leve mesmo. E os motores, todos eles estavam com problema, né? Estavam amassados, não tinha uma rotação fluida, perdi quase todas as hélices. Realmente foi uma situação bem complicada. Foi um PTzão. Tá, aí meu amigo também ficou triste, ele falou, pô, tenta ver uma autorizada, ou então uma empresa que conserte drone, especializada em drone. Ele buscou alguns contatos, me enviou. Eu não estava com tanta paciência, mas eu mandei mensagem, expliquei a situação. Eu não entendia muito bem sobre drone, até pesquisei os nomes das peças e tudo mais. E para fazer um relatório, né, para mandar para assistência, dizendo o que precisava ser feito. Eu tentei conversar com a assistência, elas disseram que não dava para fazer nada por imagem, por vídeo e com essa relação. Tinha que enviar o drone para fazer uma avaliação. Eu não me senti confortável em enviar o drone, mas depois, muito depois, eu entendi que é uma prática normal, tá? Se você está precisando de uma assistência e ela solicitar o seu drone, é normal, tá bom? Pode enviar, eles vão fazer o orçamento e depois vão te reenviar o drone caso você não feche negócio, tá? Normal, uma prática normal no meio do pessoal do drone. Tudo bem, não quis fazer isso e no próprio dia, mais tarde, eu abri um chamado junto ao site da DJI de reparos e nesse site eu expliquei toda a situação, mas eu abri um chamado de Fly Away, que é em inglês, né? Mas em português é perca de drone. Então eu abri um chamado de perca. Tá, passou-se um tempo, aconteceu num domingo. No próximo dia, segunda, eu fiz umas ligações para a DJI Brasil
para tentar encontrar uma orientação, que eu estava totalmente desorientado, pesquisei vários vídeos, não encontrei uma forma de solucionar o meu problema, né? Então eu tive que ligar lá, eles me orientaram da forma que puderam, só que muito superficial. Eu sempre informava o caso, mas eles não conseguiam avançar com nada, até que eles me enviaram um e-mail e para fazer as tratativas com e-mail. Então todas as tratativas que eu tive com a DJI foi através de e-mail, tá? DJI Brasil. E tudo bem. Passou-se alguns dias, eu tive um retorno do Flyaway, né? Do chamado que eu tinha feito. E pelo incrível que pareça, e pelo mais absurdo que seja, eles abriram uma ordem de compra de um novo drone no valor de R$ 8.000. Sem mentira nenhuma. Então eu me encontrava com uma situação muito delicada e triste e que eu não enxergava solução. Aí a DJI me responde com uma ordem de compra de um novo drone, sem um descontinho. Não tinha desconto, não tinha nada. Entendeu? E eu sendo um usuário DJI. Tá. E nesse meio tempo, eles me retornaram alguns e-mails que eu tinha enviado, né? Me retornaram. E eles me explicaram. O meu drone, ele foi importado da China. Eu comprei de uma pessoa que importa o drone. E, infelizmente, eu não conseguiria acionar a garantia, porque o drone tem 1 ano de garantia, certo? E eu não conseguiria acionar a garantia se não estivesse no país de origem. Olha a situação que eu estava me metendo. Sim, eu não tinha garantia válida, porque não estava no território onde foi fabricado, e assim, eu já não estava botando fé em nada. Mas acompanha, porque algumas coisas vão mudar. Tá, já que eu não tive essa solução, eu estava cogitando ou tentar conseguir a garantia da China, de alguma forma, abri até o chamado, liguei, fiz ligação, fiz solicitação através de ligação para eles me direcionarem para a China. Eles fizeram uma ligação, do meu caso, através de e-mail, com a DJI chinesa, né, da origem da minha garantia, e eu comecei a conversar com eles em inglês, tudo pelo tradutor. Eu escrevia em português, né, eles traduziam lá e eles me retornavam em inglês, tá bom? Tá, avançando os e-mails, eles pediram para eu enviar vários dados que ficam armazenados, né? Então é muito importante, se você está passando por uma situação, não apagar o aplicativo do seu celular, tá? Se você estiver usando através do celular, guardar tudo e uma hora eles vão pedir, tá bom? E eles pediram, eles enviaram o link para eu armazenar tudo certinho. Eu armazenei todas as informações, tudo que eu tinha de dados de voo, né? Coloquei lá com eles. Tem até aqui uma coisa ou outra que eu vou colocar aqui no vídeo, não sei em qual momento, mas vocês vão ver. E eu armazenei lá com o link deles e depois eles me reenviaram outro e-mail, né? Isso passando vários dias, tá? Eles me enviaram outro e-mail dizendo que eu precisava informar alguns dados junto com o endereço. E eu não tinha endereço chinês. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Tentei contato com a pessoa que me vendeu o drone para ver se o fornecedor dela recebia o drone para cuidar do meu caso, né? Porque ela ia fazer uma intermediação, ela ia receber e depois postar de volta, entendeu? Até aí, no meu pensamento seria normal. Responsabilidade, uma responsabilidade muito alta. Mas para mim, eu estava disposto a fazer esse procedimento. O fornecedor desse importador negou, ele disse que não fazia esse tipo de trabalho. Fiquei desamparado. Aí eu busquei algumas empresas que fazem essa intermediação, né? E eu estava até cogitando em fazer através de uma, que eu encontrei uma. Mas depois de muita pesquisa, eu entendi que eu iria ter que pagar imposto sobre importação. Então eu iria ter que fazer declaração e, tipo, se eu tivesse que pagar serviço lá, eu ia ter que pagar mais a taxa de imposto, ia ficar um valor, assim, muito absurdo. Eu vi que dava para solicitar um reembolso, né, e isenção, já que já era um produto adquirido, né, então eu iria ter que mostrar as provas, e não fui eu que paguei o dado do imposto, né. Então eu solicitei junto com esse importador, ele não me forneceu, né, esse pagamento. Eu fiquei, mais uma vez, desamparado. Eu tinha duas opções, ou enviava para lá e ser taxado, ou arriscar a sorte de passar livre, né? E não era nada tranquilo de se fazer. Então eu fiquei bem apreensivo sobre essa situação, mas eu ainda estava com esperança de fazer isso. Só que eu tinha uma carta na manga, eu queria resolver uma situação com a DJI Brasil, porque eu não tinha enviado ainda o meu drone para fazer um orçamento. Depois, através de e-mail com a DJI Brasil, que eu estava meio que conversando com os dois, sabe? China e Brasil. Eu volto a conversar com o DJI Brasil e explico, né, que o meu caso não é Flyaway, eu recuperei o drone, e eles adicionaram lá esse anexo e me instruíram melhor. E eu disse que queria ver se tinha alguma forma para eles fazerem um orçamento, né, para fazer uma manutenção do drone. E eles disseram que sim. E isso se passaram vários dias mesmo. Disseram que sim. Aí eu fiquei até que um pouco mais contente.
Antes de enviar, eu não sou bobo nem nada, como eu tinha a listinha, né, sobre o que tinha acontecido com o drone, as peças que estavam precisando ser trocadas, eu fui pesquisar se eu encontrava para importar essas peças. E as peças não são tão caras, né? De repente a mão de obra fosse um pouco carinha, mas as peças não eram tão caras. Mas como foi muita coisa que quebrou, então ia dar um valor alto, certo? Mas eu tava fazendo a cotação lá e, tipo, tava me baseando com um número. Eu tinha um número na mente, falei assim, pô, se eles me cobrarem esse número, que era por volta de R$ 2.000, aí eu falava que, para seguir, né, no orçamento, que era vantagem. Pois bem, eles falaram que ia fazer o orçamento, me enviaram um código do Correios, totalmente de graça para enviar e receber, né? Eu só pagaria frete se eu fizesse o serviço. Coisa de louco, né? Tô fazendo serviço e ainda tenho que pagar o frete. Mas ok. Eu decidi enviar o drone. Enviei o drone, aí passou-se alguns dias e vários e-mails, né? Eu enviei numa sexta, e o prazo que eles davam eram alguns dias úteis. Então, sábado e domingo eles não funcionam. Então, já perdi esses 2 dias. Aí fui contar a partir de segunda, né? Aí lá pra quinta-feira, mais ou menos, quarta, eu tive um retorno do orçamento dizendo o que eu precisava fazer, né? Aí era mais uma ordem de compra de um novo drone. Eles analisaram por cima, não especificaram a relação que eu tinha dos equipamentos que foram danificados, das peças danificadas. Eles fizeram uma análise muito por superficial. Eu reclamei depois com eles, através de e-mail, e foi muito superficial. Eles condenaram o drone, porque foi mais fácil condenar o drone do que avaliar o que poderia ser feito, né? E assim, no meu ponto de vista, uma autorizada, sei lá, a própria DJI, ela tem as peças num valor assim super barato, entendeu? Eu pesquisando através das importações, estava barato, imagina a própria DJI. A peça fica merreca, de verdade, não estou exagerando. As peças de drones são muito baratas. Eles superfaturam devido a querer ganhar dinheiro, tá? Não tá errado, mas para uma pessoa que, pô, já é um cliente de DJI, eu acho isso errado, tá? Precisa ser alterado isso daí, porque você está pagando caro para ter uma excelência, tanto dos serviços da empresa, quanto do equipamento, né? E tudo bem, até então só as decepções. O equipamento não funcionou como eu imaginei, aí depois eles me enviaram uma ordem de compra de um novo drone. R$ 5.000. R$ 5.000. Eles enviaram uma ordem de compra de um novo drone, condenaram o meu drone, e eles disseram que ia ser feito um conserto e iria ser dado um novo drone. Mas assim, no primeiro relatório que eu recebi, eles diziam que tinha um conserto lá, tipo, tudo estranho, eu não entendi nada. Eles disseram que tinha um conserto a ser feito. Aí depois eu reclamei, e depois eles me disseram que o drone foi condenado e que eles enviariam um novo. Tipo, vou te enviar um novo, paga 5.000. E 5.000 nada mais é do que um valor de novo, velho. Eu compro, sei lá, Mercado Livre, não, Mercado Livre tá mais caro, né? Mas assim, 5.000 é quase um drone novo, certo? E eu fiquei muito triste com essa ordem de serviço, que não foi ordem de serviço, tá? Foi literalmente uma ordem de compra de um novo drone. Fiquei muito triste com essa situação, eu já tava querendo desistir e tentar alguma coisa com os chineses, né? Se desse certo, ia estar no lucro, se não desse também, já tinha um drone perdido e já ia me planejar para comprar outro. E eu sabia que ia demorar pelo menos aí uns 3 e poucos meses com a China. Ia demorar muito. Tá. Fiquei meio triste, mas depois de alguns dias eu decidi voltar a falar com eles para solicitar o drone, né, de volta. E eu falei assim, tem alguma forma de vocês baixarem o valor? E caso não tenha, eu solicito o meu drone de volta. E eles deram um desconto de mixaria, tipo, R$ 200, de 5.000 para 4.800. Aí eu falei, mano, não é possível. Aí eu pensei comigo mesmo, eles deram um desconto, e se eu tentar negociar, né? Aí eu entrei numa parte de negociação. E se você é uma pessoa que está passando por algum caso junto à DJI, se você precisa resolver algo com o seu drone junto à DJI, se você tiver qualquer orçamento, faça uma negociação, entendeu? Eles escutam as negociações. Eu imaginei que não era possível, mas eu consegui, entendeu? Eu encontrei uma brecha sozinho, não vi vídeo de nada, de repente nem tenha vídeo explicando sobre isso, e tá aqui um primeiro vídeo, né, que é transparente nessa parte, que pode ser um caminho para você que está enfrentando algo com a DJI, tá? Ou que precisa enfrentar. Então eu comecei uma negociação muito louca. Solicitava baixa do valor, né? Eu tentei enxugar o máximo. Até chegou um ponto que eles não queriam baixar mais. Aí o que acontece? Eu solicitei uma avaliação do gerente sobre o caso, né? Um superior lá, que resolve essa parte dos pagamentos e orçamentos. Eu expliquei toda a minha situação e solicitei uma redução significativa, porque até então eles tinham chegado em R$ 500 de redução, tá? De 5.000 para 4.500. Tipo, é um novo drone ainda. Não tá me ajudando em nada. Até que eles foram respondendo. As reduções não estavam sendo nada legais.
E para você ter noção, eu enviei vários e-mails solicitando negociação de valor. E pelo incrível que pareça, eu tinha negativa e ao mesmo tempo eu tinha aprovação. E já que eu estava tendo várias aprovações em cima dos valores que eles já estavam me dando, eu pensei, se eu tiver um valor X e eles chegarem nesse valor, eu fecho. Aí é onde entrou a minha expertise, né, de negociação, que aqui o bicho é bom para negociar. Então comecei, vários e-mails, aí eles foram baixando e chegou num preço lá de 3 mil e pouquinho, 3 mil e pouco. Ó, consegui um bom valor, quase 2 mil, né? Acho que era 3.200, uma coisa assim. Aí eles chegaram nesse valor. Aí eu falei assim, pô, legal, agora eu tenho que ser mais esperto. Eu tenho que trabalhar com um valor explícito para eles. Aí eu expliquei, mais uma vez, a minha situação financeira. Que eles não têm nada a ver com isso, tá? Mas eu expliquei para ter um argumento, né? E eu usei como base, falei assim, olha, eu tenho como base esse valor, era um valor muito abaixo, muito abaixo de verdade. Eu sabia que estava sendo um valor muito abaixo. E solicitei para eles. E foi aonde eles conseguiram ir reduzindo mais ainda. Então foram vários e-mails de solicitações de redução de valor e eles iam me atendendo de alguma forma. Então assim, a DJI é ruim, mas até um ponto, né? Porque começou a ficar legal essas tratativas com eles. Eles não fizeram pouco caso quando chegou nessa parte. Até que eu comecei a aumentar um pouco desse valor também, que eu tinha dado como base, até que teve um desfecho. Conseguimos mais de 40% de desconto junto com a DJI. Eu agradeço bastante por eles terem olhado com calma e com carinho também toda essa parte de negociação, não ter feito pouco caso. Eles conseguiram, de certa forma, conceder desconto a todo momento. Pelo máximo que era sempre um desconto muito baixo, eu consegui ali conversar, de certa forma, e aquilo foi reduzindo, que chegou num montante bom. Como eu já tinha feito aquelas cotações lá atrás, sabia que tinha um valor alto referente a peças e mão de obra, então ficou um valor próximo, entendeu? E eu concluí, né, o pagamento, fiz o pagamento lá com eles, eles emitiram um link, através desse link eu fiz o pagamento, tudo por e-mail, tá? Não resolvi nada mais pelo site. E após o pagamento eu enviei um e-mail com comprovante, mas tive que aguardar a compensação, foi Pix, então assim, era compensava na mesma hora, só que eles demoraram, viu? Demoraram um pouquinho, mesmo sendo Pix. Aí depois que eles viram, me deram um prazo de 3 a 5 dias úteis para reenviar o drone. Eles enviaram, né? Demorou um pouquinho, mas dentro do prazo. Chegou o drone, tenho foto, vídeo aqui, abrindo o drone, todo embaladinho, tudo bonitinho, entendeu? Fiquei bem satisfeito. Então chegou aqui o drone, depois de tanto tempo tentando encontrar uma solução junto à DJI. Vamos abrir aqui, né? Tirar a trava aqui. Totalmente lacrado. Inclusive, gente, o meu gimbal foi condenado, tá? Ele realmente ficou em um estado bem grave, mas ainda bem que deu tudo certo. Não vou ligar ele agora, vou ligar ele mais tarde, tenho outras coisas para fazer. Era uma vez um drone, esse daqui, na minha cabeça eu tinha perdido aquele drone, mas eu consegui recuperar, né? Agora não é mais um drone China, é um drone BR, porque eles me deram um novo. Então, se acontecer qualquer coisa dentro da minha garantia, eu vou acionar o jurídico porque eu não quero mais passar por isso, entende? São situações que não tem como prever. Se você está passando por isso, tenha calma, entenda que é normal, né? É muito triste porque você vai ter que desembolsar um valor, um dinheiro, para consertar e rever o seu drone, mas pelo menos tem uma maneira, né? Antes eu já nem tinha essa ideia de que tinha solução, estava abraçando a ideia de comprar o outro e não foi assim que aconteceu. Graças a Deus, né? Aí agora já estou com o drone há mais de 2 semanas, já fiz vídeos de imóvel, tá ficando bem legal, tô aprimorando aqui o meu conteúdo referente aos imóveis. Não fiz ainda nenhum conteúdo referente à corrida. Agora eu tomo muito mais cuidado, tenho muito mais cautela aonde sobrevoar, eu estudo melhor o ambiente, de preferência colocar uma atitude boa. Eu, infelizmente, vivenciei algo que era bobo, era besta, que eu não tinha medo e foi o que acabou me ferrando, né? Mas agora eu aprendi. Agora eu vou prestar atenção 2 vezes mais antes de qualquer voo. Até com pássaro eu tô ficando atento, que eu já vi que pássaro também às vezes cisma com drone. Complicado, como eu falei, não tem como você prever. E assim, produzi agora os meus conteúdos, tô feliz, satisfeito, tá? Paguei um valor que foi alto, mas pelo menos resolveu o meu problema, sabe? Sabe aquele peso na consciência que eu tinha? Agora eu não tenho mais, agora eu já consigo pelo menos desenvolver os meus projetos. E para você que sabe, né, que tem o drone para trabalho, você sabe que qualquer voo de drone é R$500, entendeu? Com um drone dá para você potencializar os serviços de filmagem,
e entregar uma qualidade muito boa, né? E vale a pena, o pessoal tá pagando aí no mercado e quem sabe eu não consiga até fazer um trabalho ou outro para recuperar uma parte desse valor perdido. É uma dica que eu deixo aqui, não é a minha intenção, tá? Não é a minha intenção, mas a gente nunca sabe o que pode aparecer de oportunidade. E a gente não pode deixar as oportunidades passarem pelos dedos, né? Tem que agarrar. Então, esse é o meu relato, o meu caso. Eu contei de forma bem pausada, bem calma, porque eu tive que lembrar. O roteiro que eu fiz aqui era baseado em algumas fases, né? Que eu não queria deixar em branco, para não esquecer. E foi bem fiel sobre todo o meu caso. Tá tudo bem explicadinho aqui. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve no canal, também é muito importante. E ajuda a gente aí, dando aquela moral, aquele comentário, pra continuar, entendeu? Não é o foco do meu canal fazer esse tipo de conteúdo, mas como eu fiquei sem orientação quando aconteceu esse ocorrido, eu acredito que com esse vídeo dê pra orientar algumas pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Então é isso e eu fico por aqui.